Andressa, Paula Moraes falando contigo. Obrigada por estar aqui com a gente. Aproveitando ainda Oi, um pouco desse Paula. contexto como um todo, esses dados, né? Inclusive, estamos falando aí PCI, CPI, mas eles ainda não capturaram impactos ainda das tarifas ali de Trump, que Não. tem esse caráter inflacionário. Você vê esse empecilho ali, por exemplo, para o mercado interpretar os números, projetar de fato ali o que pode acontecer, já que você trouxe aí um pouco até dessa percepção de como deve ser a postura aí do Fed na próxima semana? Sim, há uma dificuldade, primeiro porque a gente precisa entender quais são os principais produtos a serem atingidos pelas tarifas. Por enquanto, a gente já tem tarifas rodando, no geral, né, para todos os produtos chineses e para todos os produtos globais de aço e alumínio. Fora isso, são poucos os produtos atingidos até agora. O que vai começar a impactar mais os preços, a inflação americana principalmente, vão ser as tarifas que vão ser gerais a partir do mês que vem, mas principalmente as de 25% para México e Canadá. Isso porque a gente tem, dentro do PCI, né, dentro desse índice de inflação, uma parte dele ela vem de preços importados. Dentro dessa parte que são preços importados, você tem uma participação muito grande de produtos chineses, produtos mexicanos e canadenses. Até agora, o Trump não foi tão agressivo com a China quanto poderia ser. E ele ainda pode ser. Mas ele está sendo muito agressivo com o México e Canadá. Mas, por enquanto, o que está valendo nos dados são só 10% em cima da China. China é o principal país que vai impactar os preços dos Estados Unidos? Sim, mas 10% nas importações, que representam só 10% do índice de inflação americano, ainda não dá para ver. É muito pouco impacto. Então, ele precisaria aplicar tarifas ainda maiores na China, ele tem ameaçado isso, né, e pode fazer, já que ele tem sido bem agressivo, para a gente começar a ver os efeitos desses produtos chineses mais caros para a economia americana. E Canadá e México, quando passarem a valer, vão começar a impactar bem também. Agora, tem outras questões que a gente precisa entender para tentar estimar esses dados. E aí a gente vai criando mais incerteza nessas estimativas, né? Por enquanto, a gente tem estimativas que vão de 0,5 no Core PCI até 2 pontos percentuais, que é muita coisa de inflação. Mas isso tudo depende não só disso que eu falei, mas também do quanto desse aumento de preços vai ser repassado efetivamente para o consumidor. Então, o produtor, né, a empresa que está produzindo o produto, ela toma uma decisão se ela vai repassar todo esse custo que aumentou para ele ou não. E além, então, esse pass-through, ele vai depender da tomada de decisão ali do produtor. Isso tudo depende de demanda, depende se o consumidor vai mudar seu comportamento, se vai começar a substituir o produto. Ah, esse aqui está muito caro, deixa eu substituir por outro. E também vai depender se o próprio produtor também vai substituir a origem desse produto. Então, se o produto chinês está taxado, eu vou comprar o brasileiro. Então, tudo isso é fator que vai ali justificar no final um preço, um efeito no preço. Então tá tudo em jogo, a gente não consegue estimar tão bem, por isso tanta incerteza, né? Quando o Trump cita alguma tarifa, a gente tem que entender qual produto vai ser atingido, de qual país ele vem, qual o peso desse país, desse produto dentro do IPCA, do PCI, né, nos Estados Unidos, e depois tem todos esses fatores extras aí de comportamento, de oferta e demanda que a gente precisa avaliar para entender. Mas fato é que o risco é inflacionário, o Fed está de olho nisso, mas na semana que vem, acaba que o mercado está imaginando que o Fed pode adotar uma postura mais dove, porque agora o mercado está com um aumento de risco de recessão. Esse aumento de risco de recessão, já entrando nesse assunto que a gente ainda nem questionaram para mim, mas já entrando um pouco, para a gente aqui aumentou o risco, mas eu queria dizer que nos dados a gente não vê nenhuma fraqueza. É uma recessão que talvez venha de confiança, não uma crise de confiança criada por uma incerteza política, mas que quando a gente olha para os dados ainda não tem nada. A gente tem um mercado de trabalho sólido, uma economia crescendo muito forte. Então, pode ser criada aí uma questão de mercado mesmo, uma incerteza elevadíssima que vai levar os tomadores de decisões ali, né, os produtores a ficarem mais cautelosos e os consumidores também. E aí você gera uma recessão, não porque a economia está fraca em si, mas porque todo mundo fica pessimista, né, tem uma confiança muito abalada.